E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores indicadores para você operar day trade, para você ganhar dinheiro com day trade. Vai ser um vídeo bem legal, espero que vocês gostem. E antes de começar eu queria só te pedir uma coisa, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muita gente que assiste os vídeos ainda não é inscrito. Se inscreva porque assim você recebe os alertas aí de novos vídeos, desde que você ative as notificações. Então é um processo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações. Não esqueça de fazer nenhuma das duas coisas. Além disso, dê uma olhada na descrição do vídeo porque tem vários links importantes, por exemplo, para a corretora que eu utilizo, link para o nosso curso e link para vários vídeos que eu deixei aí como sugeridos para quando você terminar esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Existem outros vídeos aí que podem ajudar também, explicando um pouco melhor, com mais detalhes, as ferramentas que eu vou apresentar. Fechou? Bom, vamos falar um pouco agora sobre toda essa questão dos melhores indicadores para fazer day trade. Eu acho que assim, cada pessoa se adapta melhor a um estilo de trading, cada profissional consegue atingir a consistência de uma determinada forma. Existem profissionais que trabalham somente com gráfico limpo, analisando price action puro. Existem profissionais que utilizam indicadores, existem profissionais que analisam fluxo. Acho que você não precisa se prender, né, no que é certo ou o que é errado. Cada um encontra a sua forma de ganhar dinheiro e cada um trabalha da sua forma. Eu acho que o primeiro passo é você estudar bastante e entender sobre todas essas escolas de análise para você conseguir realmente tomar uma decisão e conseguir perceber o que funciona melhor para você. Foi isso que eu fiz até eu conseguir desenvolver minhas próprias estratégias e desenvolver minha própria leitura. Beleza? Fora isso, eu acho que é muito importante você se lembrar que os movimentos básicos de mercado e as premissas básicas do mercado, elas são importantes e são fundamentais para qualquer estilo de trading. Seja qual for o seu estilo de trading, você tem que se lembrar do básico. Se você conhecer o básico, tudo vai se tornar mais fácil. Se você estiver muito bem enraizado, todos os conhecimentos sobre topos e fundos, mercados em consolidação e expansão, como se movimentam os principais ativos e as determinadas classes de ativos. Então, acho que você sabendo os princípios básicos, qualquer conhecimento, seja nos indicadores ou qualquer outra escola de análise, aí vai te ajudar bastante, beleza? Agora falando sobre o nosso assunto de hoje, vou começar a apresentar aqui o primeiro indicador, que talvez seja o que eu mais utilize atualmente. Todos os indicadores que eu vou mostrar eu utilizo ou já utilizei. Então eu vou começar pelas médias móveis, porque eu acho que todo mundo começa aprendendo um indicador básico, um indicador mais simples, um indicador que é mais visualmente mais fácil de se utilizar e de trabalhar, né, criar um setup e tal. E as médias móveis talvez sejam o indicador número 1 em termos de primeiro passo, né? O primeiro indicador que todo mundo aprende, eu acho, ou a maior parte das pessoas acaba aprendendo, é a média móvel. Inclusive, me fala aqui no vídeo se você utiliza algum indicador e deixe nos comentários qual foi o primeiro indicador que você aprendeu. Tá? Se você não aprendeu nenhum ainda, bem-vindo, mas compartilha aí comigo qual foi o primeiro indicador que você aprendeu a usar e aprendeu aí a trabalhar. Então, as médias móveis, elas funcionam de uma forma bem simples. Na verdade, o que você está vendo aqui nesse exato momento, nesse ponto atual, é a média de preço dos últimos X períodos. Então, como assim X? Se eu definir lá uma média móvel de 10 períodos, quer dizer que eu vou buscar os últimos 10 candles, então esse candle, esse. Vou somar o preço de fechamento, né, desses últimos 10 candles e dividir por 10. Então, uma média de preços. Cara, uma média simples. Aqui a gente está falando de uma média simples, tá? Se você quiser aprender mais sobre médias móveis exponenciais e como elas funcionam e outras abordagens, eu tenho um vídeo específico sobre médias móveis. Então, eu acho que assim, mais fácil você começar pelo simples, que é entender o que é uma média móvel. É a média dos preços nos últimos X períodos. Então, se eu estiver observando aqui uma média de 40 períodos simples, quer dizer que eu estou analisando qual que é o preço médio dos últimos 40 períodos. Né? E é mais ou menos assim que elas vão trabalhar. Quanto menor a média, então uma média de 3, ela fala para nós o preço médio dos últimos 3 candles. Então, se a gente estiver olhando um gráfico de minuto, por exemplo,
o que a gente vai estar observando? Qual foi o preço médio? Agora a gente está vendo, nesse exato momento aqui da média, qual é o preço médio dos últimos 3 períodos, né? Somando o fechamento, fechamento e dividindo por 3. Ou seja, quanto mais curto o período, maior a representação do curto prazo dessa média. Então, quanto menor o período, com uma média de 3 períodos, por exemplo, ela está te mostrando qual que é o preço médio no curto prazo, ou seja, a gente consegue observar qual que é o movimento no curto prazo. Quanto mais longa a média, maior a tendência, maior a nossa análise. Então, a gente está vendo o preço médio aqui dos últimos 200 períodos, ou dos últimos 200 minutos. Vamos colocar aqui 60 minutos, que seria 1 hora. Então, qual que foi o preço médio aí dos últimos 60 minutos? Né? Não da última hora, mas dos últimos 60 minutos. Né? Porque a gente está pegando cada um desses candles e avaliando, fazendo lá a conta, soma os fechamentos e dividir por 60. Beleza? E como que a gente pode utilizar? Bom, as médias móveis elas podem ser utilizadas de uma forma que você já deve ter percebido aqui, que é bem simples, para entender qual que é a tendência do mercado. Quando os preços estão abaixo da média, a tendência é do quê? De queda. Quando os preços estão andando acima da média, a tendência é de alta. Claro que existem momentos de indefinição, como sempre, mas essa é a primeira forma que a gente aprende a utilizar as médias móveis. Normalmente, o preço está acima da média, a gente está em tendência de alta. Se o preço está abaixo da média, a gente está em tendência de queda. Então, essa é uma forma bem simples e bem legal para você trabalhar no day trade, por exemplo. Se você conhece os fundamentos básicos do mercado, então topos e fundos ascendentes, né? Você sabe que um suporte, uma resistência rompida vai se tornar um suporte lá na frente. Então você está vendo que o mercado está o quê? Em tendência de alta, está aqui acima da média. Aí você percebe que houve um rompimento, que era uma resistência. Lá na frente ela vai virar o quê? Suporte. Se o preço está acima da média, o que eu faço? Eu compro aqui. Aí, ó, o preço realmente continua andando. A gente teve uma operação de pullback aqui. Então, de continuação, né? Então, cara, as médias móveis, muita gente fala, cara, média móvel não funciona, tal. Quem fala que média móvel não funciona é porque normalmente não sabe utilizar muito bem as médias móveis. Elas funcionam. É claro que você tem que saber como utilizar. Então aqui a gente está vendo um outro exemplo. Ó. Esses exemplos são do dia de hoje. Um suporte que foi rompido e depois virou o quê? Uma resistência. Aí o mercado caiu. É claro que aí aqui a gente teve o final da tendência e o mercado voltou a subir. Mas então, se você conhece fundamentos e princípios básicos do mercado, você consegue utilizar as médias móveis com certeza para ganhar dinheiro. É claro que existem momentos que os preços simplesmente ficam de lado. Então não adianta você tentar achar que o preço está acima da média ou está abaixo, é a única coisa que importa. Também tem que existir um sentido. Então as médias elas têm que estar subindo ou caindo realmente. Então a linha tem que estar subindo ou caindo. Se a linha está de lado é porque provavelmente a gente está sem tendência. Então, se a gente está aqui de lado, o que está acontecendo? O mercado está sem tendência. E aí não vai adiantar você querer ficar operando média móvel, né? Não vai querer na compra ou na venda, porque o mercado está de lado. Você tem que esperar uma definição, né? E é justamente nesse ponto eu acho que as pessoas se confundem, porque elas aprendem a frase inicial, que é o mercado está acima, tendência de alta, o mercado está abaixo da média, tendência de queda, e aí elas não esquecem de aprender todo o resto, que você tem que ter um sentido, você tem que ter um movimento, você tem que observar a distância dos preços para a média, né? E que principalmente você tem que trabalhar com outros sinais também. Então essa é a primeira forma de você utilizar. Cara, se você criar uma estratégia simples, que trabalhe só com as médias, trabalhando nos momentos certos do mercado, então você só observa as médias, pega aqui rompimentos e em cima desses rompimentos você trabalha. A favor da tendência, como a gente está vendo aqui, ó, você vai ganhar dinheiro.
Dá para fazer o simples, o básico e ganhar dinheiro. Da mesma forma aqui, ó, o mercado virou, que aqui a média ela está sem tendência ainda, você percebe, né? Ela não está aqui como indo para baixo, aqui ela está lateralizada, então aqui é muito mais provável que o mercado fique lateralizado. Se essa média, se essa linha que representa a média começar a subir e o mercado voltar, continuar subindo, o mercado voltar para esse rompimento aqui, ó, ele já voltar, legal, a gente continua operando. Então o grande lance das médias é saber trabalhar com elas, beleza? Na verdade, o mesmo indicador pode ser utilizado, e as médias elas podem ser utilizadas de outra forma, que é através do cruzamento de médias. Então, vamos imaginar que se a gente está observando aqui uma média de 60 períodos, como eu falei para vocês, que é uma média mais longa. Então, a gente está observando o que está acontecendo nos últimos 60 períodos, nos últimos 60 candles. E, por outro lado, a gente pode observar o que está acontecendo nos últimos 10 candles. Sei lá, só um exemplo. Então, a gente consegue comparar o curto prazo com o longo prazo. E é assim que funciona o cruzamento de médias. A gente também tem um vídeo explicando sobre as médias e sobre os cruzamentos, mas basicamente, quando você tem um cruzamento das médias curtas para cima, você tem um sinal de compra. E se você tem um cruzamento da média curta para baixo, cruzando a média longa para baixo, você tem um sinal de venda. Por quê? Porque o preço médio no curto prazo ele está vindo abaixo do preço médio no longo prazo. E aqui o reverso, o preço médio do curto prazo está começando a subir com uma velocidade maior do que o preço do longo prazo. Então é por isso que esses sinais funcionam. Se você buscar aqui no gráfico, vai perceber que eles funcionam. O grande problema aqui, tal como eu tinha falado anteriormente, é que a galera começa a ver cruzamento e fala, fácil, cruzou para cima eu compro. Então, cruzou para cima eu compro, cruzou para baixo eu vendo. Só que existem momentos do quê? De indefinição no mercado. E aí, se você começa a fazer isso nos momentos de indefinição, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque você vai ficar entrando, comprando, vendendo, e o mercado não vai para lado nenhum. Por quê? Porque o ativo está indefinido. Como eu falei, você precisa entender que o mercado ele anda em consolidação e expansão. Existem topos e fundos, ascendentes e descendentes. Então você tem que entender todos os conceitos básicos do mercado, porque senão você vai perder dinheiro mesmo com as médias ou com qualquer outro indicador e qualquer outra forma de operar. Beleza? Então essas são as médias. Eu acho que as médias móveis elas são bem básicas e muitos traders já conhecem, muitos investidores já ouviram falar. Cara, mamão com açúcar, um negócio bem simples que funciona se você souber utilizar. Depois das médias, eu acho que um dos indicadores mais importantes que todo trader que está começando deveria aprender a utilizar e deveria saber como traçar essas linhas que eu vou ensinar agora e como utilizá-las de uma forma inteligente para ganhar dinheiro no mercado, são as linhas e as retrações de Fibonacci. Tem gente que fica um pouco confuso em relação ao Fibonacci, como traçar, como não traçar, como que realmente funciona. Eu vou te dar uma sugestão. Se você usa o MetaTrader, vem aqui, ó, nas propriedades do Fibonacci. Provavelmente ele vai estar só com as linhas 23.6, 38.2 e aí várias outras aqui. Ele não vai estar com uma linha que é muito importante, que é a 76.4. Pegue uma aqui, a 268, aqui, sei lá, essa daqui, ó, e coloque 76.4. Por quê? Porque dessa forma, você aqui, né, 0.764. Dessa maneira, você vai ter aqui traçado o Fibonacci, os níveis certos, independente da ordem que você trace. Porque às vezes você traça de baixo para cima e às vezes de cima para baixo e você fica confuso se as coisas estão no lugar certo. Então, se você fizer isso, já vai ficar certo de uma forma ou de outra, porque ele está padronizado, beleza? Então, eu acho que é importante. Muita gente não faz isso, eu faço. Eu acho que é mais fácil. Assim, independente do sentido que eu trace, o Fibonacci sempre vai estar tudo certo. Legal?
O Fibonacci, por que ele é importante? Porque ele te ajuda a saber quais são as possíveis resistências e os possíveis suportes em um mercado que está caminhando numa determinada tendência. Então vamos imaginar que você tem aqui a média móvel de 60 que a gente estava ali utilizando para estabelecer. Então vamos imaginar que você observou aqui esse movimento aqui de queda. O mercado saiu daqui e andou até aqui. Então para você esse é o movimento, certo? Essa foi a tendência. Depois dessa tendência, você tem que entender que mesmo se o mercado for começar a subir, né, e fazer isso como ele está fazendo, vai existir uma realização aqui que é a favor da tendência principal, porque ó, a tendência era de queda. Então existe um primeiro movimento aqui que é natural, que se o mercado está subindo, antes de cair, ele tente essa andada, esse movimento aqui que eu acabei de desenhar. E da mesma forma, se o mercado está caindo, que é o nosso caso aqui, o mercado estava caindo, ele sobe e dá uma respirada para baixo, né? Dá uma recuada. Por quê? Porque a tendência principal é de queda. Então você percebe que as coisas, inclusive, elas estavam convergindo, né? Tanto a média de 60 períodos quanto a nossa região de Fibonacci, elas estavam mais ou menos nesse ponto aqui, ó, que se mostrava uma região bem importante de preços. Qual que é o problema, na verdade? Eu acho que quando as pessoas aprendem a utilizar o Fibonacci, elas acham que basta o mercado bater aqui que vai ser uma venda, né? E porque ele estava caindo, agora subiu, é hora de vender. E na verdade não é bem assim, você tem que esperar os sinais, porque essas regiões são simplesmente regiões que o mercado deve parar de subir ou parar de cair. Então não é que necessariamente quando chegar ali, aquele vai ser um ponto totalmente respeitado, né? Se você olhar aqui, por exemplo, a gente olhar o SDI. Então, mercado, né, a gente teve aqui uma realização, o mercado veio, vou até tirar a média aqui. Então imagina você observando toda essa pernada aqui de alta. O mercado saiu daqui e andou tudo isso. Onde ele foi parando? Ele foi parando primeiro aqui no 23.6, depois parou no 38.2 e tal. A gente vai observar isso e aí a gente pode cair num erro, que é achar que toda vez que o mercado, depois de uma alta significativa, voltar para essas regiões, sempre quando ele bater aqui, ele vai ter essa respirada. Sempre quando ele bater nos números de Fibonacci, ele vai ter uma determinada respirada. E isso não é verdade, né? Então você tem que tomar muito cuidado, porque o Fibonacci ele pode dar uma falsa sensação de controle. Apesar de ser um indicador muito bom, é um indicador que ele tem que ser utilizado num mercado que está em tendência. Porque se o mercado não tiver em tendência, se o mercado tiver consolidado, então se você tiver num determinado momento que o mercado ele está se consolidando, ele está começando a andar lateralizado, ele não vai respeitar muito bem o Fibonacci. Então o Fibonacci ele acaba sendo muito legal quando, e eu acho que é a forma que ele realmente funciona, quando você pega um mercado, eu vou dar o exemplo do SDI de novo, porque eu acho que é o ativo que mais está em tendência aqui. Então quando você pega um ativo que realmente está numa tendência muito forte, e aí você vai trazendo esses pontos aqui, falando, esses pontos são realmente pontos importantes, né? Então, se você colocar agora no H1, o ponto importante é esse, depois aqui. Então, são esses pontos. Aqui já provavelmente a tendência já era, né? Então, eu acho que é bem legal isso tudo, né? Você traçar o Fibonacci, você saber trabalhar com ele, mas você também ter aquela visão de que, bom, não é assim também, né? No mercado não vai necessariamente respeitar esse ponto. Outra coisa legal, que eu não sei se você percebeu aqui, que eu acho que
que é um dos pontos falhos do Fibonacci. Você pode começar a traçar uma tendência e sempre muito para trás. Tipo, você vai falar o quê? A tendência começou aqui. Vou dar 3 exemplos. Vai traçar o Fibonacci aqui. A tendência começou aqui, que foi no rompimento. Ou a tendência começou aqui. Então, de onde você vai começar o seu Fibonacci? Onde é o seu marco zero? Vai ser aqui embaixo? Ou vai ser no rompimento? Ou vai ser nesse rompimento aqui de ontem? Ou vai ser aqui nessa queda aqui, no dia 10, no começo da semana? E eu acho que é aí que a gente começa a ter o grande problema. Na verdade, eu estou falando, né? Mas é o grande problema do Fibonacci. Quando você está olhando um time frame, você pode olhar o mercado de várias formas. Então, você pode olhar o Fibonacci. Se você estiver olhando com o zoom dessa forma que eu estou trabalhando agora, você pode traçar o Fibonacci assim, a tendência é essa, o mercado é esse ponto que a gente tem. Se você tivesse um zoom um pouco maior, você podia estar falando de outra forma. Você podia estar falando, não, o Fibonacci é aqui, desse ponto até aqui. E aí as coisas começam a se complicar, como você já deve ter percebido. Quando você traça o Fibonacci, você pode começar basicamente de onde você quiser. Você que está traçando, então você pode começar da parte de baixo do início da tendência, ou daqui de baixo, ou daqui. E aí eu acho um pouco perigoso. Então, a melhor forma, eu acho, de você controlar isso é você buscar, se você estiver falando de day trade, eu acho que você buscar no máximo os últimos 2 dias. Então, hoje é dia 14, no máximo, hoje é terça-feira, o começo da semana, que a gente está falando aqui. Então, da manhã de ontem, que é aqui, que foi o começo da tendência, até hoje que a gente teve esse movimento de alta. Acho que é mais ou menos por aí, porque senão você começa a poder ir muito para trás e aí a coisa, não, eu vou nesse rompimento aqui, que é quando o mercado começou a andar, ou eu vou aqui embaixo. Então eu acho que a melhor coisa é você usar essa questão dos 2 dias aí, buscar os últimos 2 dias, mais ou menos a mínima, se você estiver fazendo day trade, porque eu acho que é mais ou menos onde os pontos vão se encaixar. Não ficar trabalhando com muito mais do que isso, porque senão pode ser que você fique um pouco perdido na hora de definir, tá? Então, quer trabalhar com o Fibonacci, busca os últimos 2 dias e sempre com ativo em tendência. Então, euro e ien. Onde que é os últimos 2 dias? Aqui. Beleza. Então, vou vir aqui, vou traçar o Fibonacci daqui para cima. Legal, então eu tenho o Fibonacci desses últimos 2 dias. Eu tinha aqui como um ponto interessante. Depois aqui. E depois por último aqui. E depois eu tenho mais um ponto aqui. E aí aqui já perde a tendência, Porque aí aqui já teria realizado muito. Tá? Então, só fique de olho em relação a isso e, obviamente, se possível, espere os sinais aí do mercado, porque dessa forma você vai conseguir, eu acho que, ter as melhores oportunidades, Você vai saber aproveitar melhores oportunidades. Se você olhar no M5 e encontrar um engolfo ou alguma coisa, algum sinal realmente de exaustão perto do Fibonacci, eu acho que faz mais sentido do que você simplesmente entrar porque é uma região onde existe uma retração de Fibonacci. Então aqui, por exemplo, que o mercado começou a acumular e tal. E aí você tem as outras coisas que você pode aprender para saber quando operar, beleza? Outra coisa, toma cuidado porque você também pode fazer o Fibonacci reverso, Você poderia vir aqui e fazer o reverso. O mercado, na verdade, começou uma tendência de queda, então vou trabalhar aqui, na hora o mercado estava vindo para baixo, então aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto, aqui era o terceiro ponto, e assim por diante. Então você vê que o Fibonacci ele tem uma usabilidade, Você tem, é uma ferramenta legal, mas você tem que tomar cuidado, cara, porque
Tudo vai depender muito de você, então você tem que conhecer muito bem o ativo, muito bem o seu estilo de trading, entender em termos de objetivo, cara, qual que é o time frame que eu vou usar e tudo isso, e principalmente essa questão da tendência, né? Se você pegar um ativo em tendência é mais fácil. Então, se você pegar, por exemplo, vou dar um exemplo básico, se pegar agora ali o GBP/USD, bom, o mercado está claramente vindo para cima, né? Já rompeu essa máxima aqui e tal. O mercado está vindo para cima, legal. Então, vou traçar aqui meu Fibonacci. Enquanto as coisas estiverem acontecendo, eu vou traçando aqui meu Fibonacci. Vou traçar aqui meu Fibonacci para ver, caso o mercado recue, até onde dá para ir. Aqui a mesma coisa, o mercado estava vindo para baixo. Então, legal. Quando ele começou a subir, né? Na hora que ele começou a subir aqui, tracei meu Fibonacci. Tem uma região aqui de preços interessante, 61,8, que eu posso fazer uma venda e aí espera algum sinal do mercado para fazer efetivamente essa venda, beleza? Aqui, cara, foram 70 pontos, sei lá, se estivesse trabalhando com stop de 35 alto, talvez daria, mas como eu falei, é um tipo de indicador que é meio tricky, você tem que tomar cuidado na hora de utilizar. Além desses dois, o Fibonacci, como você viu, é muito legal. São 3, na verdade: cruzamento, médias para saber a tendência, então você pode usar o Fibonacci com a média, que já vai te ajudar bastante. A gente também tem um indicador que é muito utilizado, que eu particularmente gosto, e ao final desse vídeo eu vou te mostrar o último indicador, que é o mais importante, então fica comigo até o final, porque é bem legal. Que são as bandas Bollinger. Cara, acho que assim, o legal das bandas Bollinger é que elas conseguem te mostrar, principalmente em gráficos mais curtos, os momentos que o ativo M1, M5, que o ativo tá oscilando, tá derivando muito, que a gente chama, né? Tá muito de lado. Então, as bandas Bollinger, muita gente às vezes não consegue identificar visualmente qual que é a tendência. E no momento que você vê as coisas dessa forma aqui, eu acho que fica fácil você ver que, bom, não dá para ver tendência nenhuma. Então, olha como é um rabiscado de coisa que você não consegue entender nada. O mercado não está num sentido que você consiga perceber e tal. E por outro lado, quando o mercado está em tendência, você consegue ver bem claro com as bandas Bollinger. Então, as bandas, elas fazem isso, Elas fazem essa abertura e nesse momento dessa abertura, que é uma abertura muito forte, normalmente ele vem junto com um rompimento, você tem ótimas oportunidades. Por quê? Porque te mostra uma grande volatilidade no mercado. Então, se você, por exemplo, pega um momento como esse, e aí sim você usa, por exemplo, o Fibonacci, né, você sabe que aqui, a gente teve o mercado estava saindo dessa base, né, que foi onde começou o movimento de alta, ele veio, deixa eu fazer até isso aqui mais grosso, em branco. Então, o movimento começou aqui de alta, veio, bateu aqui nessa máxima. Aí você já desenhou o seu Fibonacci para saber, cara, se esse mercado começar a recuar, até onde ele deve, né, recuar. Por quê? Porque olha a volatilidade que aconteceu, olha como esse mercado ficou volátil, olha a abertura da banda, tá vendo que elas abrem para os dois lados? As bandas Bollinger, quando o mercado ganha muita volatilidade, elas fazem assim, né? E é esse tipo de movimento que eu acho que você deveria procurar nas bandas. Por quê? Porque é o tipo de movimento que te mostra realmente que o mercado tem muita força. Então, quando você vê o mercado, principalmente o mercado de Forex, abrindo dessa forma, né, e abrindo muito forte realmente as bandas, eu acho que vale a pena você pensar em fazer alguma operação, mesma coisa aqui, né, saindo de baixo. O mercado veio, deu aquela respirada até essa região de Fibonacci, e eu acho que, cara, vale a pena. Eu acho que vale a pena você pensar nisso. Não esquece Fibonacci um pouco agora, mas por essa questão da volatilidade, porque esse tipo de operação aqui é um tipo de operação que normalmente dá muito certo, né? Porque o mercado vai subindo, você percebe que ele rompeu aqui essa região e a gente teve, sei lá, quase 250 pontos em não tanto tempo, em, sei lá, quase 2 horas.
e você buscar aqui, você vai perceber que um número grande de ativos faz isso, né? Tipo, você tem as bandas muito juntas e de repente elas abrem e fazem esse movimento, né? Esse movimento aqui. E aí vem embora para baixo. Eu acho que assim, além disso, elas podem ser utilizadas para visualmente você perceber quando um mercado não está em tendência, porque as bandas Bollinger, elas mostram muito bem o mercado lateralizado, cara. Você percebe claramente quando o mercado está lateral, por quê? Porque elas ficam de lado, elas ficam sem direção. Então, por exemplo, o Euro GBP agora, né, tá lateral. Você percebe que, por mais que as bandas se falar um pouquinho aqui para baixo, cara, elas estão bem de lado, entendeu? Você percebe que o mercado bateu aqui, depois bateu aqui. Então, é um movimento bem lateral e você poderia utilizar as bandas, por exemplo, para fazer uma compra aqui nessa região. Justamente por quê? Porque é uma região onde existe um suporte que está se mostrando importante. E aí, da mesma forma, uma venda aqui, porque é uma resistência que é muito importante. Além disso, olha que legal, você vai juntando as coisas que você já aprendeu aqui no canal ou em outros lugares. O mercado está perto do número redondo, 85.500. Várias sombras se formando. A gente já falou sobre isso várias vezes no canal. Já não existe muito mais motivo para o mercado continuar caindo, porque não tem mais nenhuma notícia para sair. Então tem muita coisa que mostra que esse é um bom ponto para você comprar esse ativo e você fazer uma compra, porque existe até um objetivo legal aqui, 85, quase 100 pontos, até 100 pontos dá para você tentar buscar. Então daria para fazer um trade legal, um risco-retorno muito interessante. Esse que é o legal das bandas Bollinger, né? Imagina, você vai ficar com o seu risco aqui, ele vai ficar em quanto? Em 40 para um retorno em 80, tá tranquilo. Eu acho que dá para fazer um trade tranquilamente aqui. Por último, talvez o indicador que eu acho mais interessante de todos, né, para operar, porque você percebe que Fibonacci, as bandas Bollinger ou as próprias médias têm muitos detalhes que você tem que tomar cuidado, né? Então, as bandas Bollinger aqui, você tem que acreditar que o mercado vai continuar lateralizado, né? Então, você busca aqui um movimento lateral e aí você busca esses trades aqui e tal, mas é um pouco mais difícil, né? Pode ser um pouco mais difícil. Mas existe um indicador que eu acho que mostra claramente a tendência de um mercado de uma forma visual muito interessante e que é o único indicador, inclusive, que eu utilizo o indicador com multi-time frame, né? Então eu observo vários time frames diferentes do mesmo indicador, que é o MACD. Então esse indicador ele é realmente muito bom. Se você não sabe, ele é um oscilador, na verdade. Ele é talvez o oscilador mais completo para mim na hora de fazer day trade. Por quê? Porque você pode fazer uma coisa muito simples, que é comparar, e eu já ensinei isso algumas vezes, comparar o H4, time frame H4, que é esse daqui, que a gente está vendo agora, com o H1. Então você compara os dois, faz essa relação rapidamente, então H4 e H1, e aí você percebe qual que é a tendência do mercado naquele momento. Como assim? O MACD ele funciona da seguinte forma, e todos esses indicadores que eu estou falando para vocês, a gente tem vídeos no canal, tá explicando. Então o MACD funciona da seguinte forma: se você tiver essa barra e essa linha, tá? Ambos os sinais acima do zero, aqui a gente está vendo o eixo zero, você tem uma tendência de alta. Por outro lado, se estiver abaixo do zero, como aqui, tem uma tendência de queda. Então aqui a tendência passa a ser indefinida, né? Está no zero, aqui indefinida e assim por diante. E aí tem alguns detalhes que eu já vou explicar também. Então quando você compara, então o H4 está aqui para cima. E H1 também para cima. Você já sabe que sua tendência ela é forte, né? Se ambos estão
para a mesma direção, sua tendência é muito forte de alta, que é o nosso caso do SDI aqui. Então você tem uma tendência forte de alta, né? E visualmente é muito fácil para você saber o que está acontecendo. Então aqui, H1 está muito próximo de 0 e H4 está para baixo. Não está muito forte a tendência. Aqui, está muito próximo de 0. Já sei que não está forte a tendência no H1. Está muito próximo de 0. Então, aqui o SDK, H1 está bem longe de 0. Olha como ele está longe do 0. O eixo 0 está aqui, ele está bem longe, está lá embaixo. Beleza. E H4 também está de queda, não está tão forte assim. Então, exclui. E aí, você vai excluindo, fazendo isso, até você chegar em um determinado ativo que vai estar em tendência. No caso aqui é o SDN. Então, você consegue criar um filtro de tendência bem interessante. Muita gente, enfim, tem dificuldade em achar a tendência de um determinado ativo e falar, eu não sei como achar e tal. E aí você pode, tá vendo? Eu estou correndo todos os ativos aqui para te mostrar que quando você faz isso, você vai acabar mais cedo ou mais tarde. CHF tendência de alta por causa do Ien. O Ien, na verdade, está em tendência de queda. Tá tudo tendência de alta. Então, o que acontece? Esse ativo é um ativo que, para você operar para cima, seja usando Fibonacci, usando qualquer coisa que você quiser, buscando suportes e resistências que voltem a ser aqui encontrados e tal, sei lá, o mercado voltar para esse suporte no M5, ou se você tiver, enfim, com uma outra visão, usando cruzamento de média, fazendo qualquer coisa aqui, vai valer a pena. Por quê? Porque é um ativo que está em tendência de alta, né? Nos time frames aqui, a tendência principal é de alta. Então você tem vários pontos aqui que vão ser pontos interessantes de compra. Por quê? Porque o mercado está num canal aqui, numa alta bem forte. Então o pullback, né, que é o quê? Topos e fundos assim, essa virada aqui, vai ser bem mais fácil. Independente se o mercado vai alcançar essa máxima de novo ou vai voltar a cair, tá todo mundo comprando. Então, se você conseguir achar um ponto bom de compra aqui também, vai ser legal, né? Então, você achar um ponto de compra aqui, sei lá, ou aqui, de acordo com essas outras ferramentas que eu te ensinei, vai ser legal. E também de acordo com o quê? Com os seus conceitos de mercado, topos e fundos, né? Suporte que vira resistência, resistência que vira suporte. Um grande lance é que aqui você tem um ativo que você claramente, usando o H4 e o H1, você sabe que o mercado está em tendência e que está numa tendência forte. Beleza? Então você consegue, com mais clareza, identificar um ativo que você deve trabalhar e que você deve operar. E aí eu acho que fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque quando você entra no mercado em tendência, tudo é mais fácil, né? Então, você pode ficar aqui no M1, por exemplo, esperando, se o mercado voltar para esse suporte aqui, que é um suporte que já foi testado algumas vezes, era uma resistência e virou um suporte. Se o mercado voltar aqui para esse suporte, legal, eu vou. Ou então, sei lá, se você vier aqui com as bandas Bollinger, né, e esperar o mercado, ali embaixo está muito longe, então vou esperar o mercado bater aqui nessa banda de baixo para comprar, né, ou vou usar alguma média móvel para comprar, ou vou traçar o meu Fibonacci aqui desse ponto até esse ponto para comprar. Então, aqui eu acho que seria um bom ponto de compra, né? Se eu tiver um pullback, tiver uma realização ali, eu acho que vale a pena. Então, veja como você conseguiu juntar as coisas e trabalhar de uma forma onde você tem certeza que, na verdade, você está entrando num ponto legal do ativo. E você está entrando, na verdade, não só num ponto legal, mas você está entrando de acordo com a tendência. Então, eu acho que assim, que
esse tipo de abordagem, aqui a gente está falando de M1, lógico, né? Você pode, enfim, trabalhar com M5 e fazer as coisas de uma forma um pouco diferente. Mas eu acho que esse tipo de abordagem vai ser uma abordagem que vai te ajudar bastante, né? Na hora de conseguir ter resultados aí no day trade. Porque você vai conseguir, trabalhando com todos esses conceitos que você já conhece e tal, né? Seja Fibonacci, seja qualquer outra coisa, você vai conseguir, quando o mercado estiver em tendência, ganhar dinheiro. E aí, se você não está conseguindo identificar, na verdade, um mercado em tendência, né, com esse conceito fica muito mais fácil. Então, você consegue realmente, sei lá, trabalhar de uma forma. E aqui eu tracei o Fibonacci só para você ver uma coisa, que era isso que eu queria mostrar de exemplo. Às vezes, por mais que você trabalhe aqui com o Fibonacci tudo certinho, ó, ele continua descendo, 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 e o mercado vai embora. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado, né? Para não ficar naquela de, até onde eu vou traçar, até onde isso daqui vai até aqui, beleza. Então, onde vai ser meu ponto de compra? Porque senão você sempre vai ficar naquela, eu que desenhei errado, essa é a questão, né? Só o único porém. Mas sobre o MACD é isso, eu acho que, cara, é um indicador muito legal, você consegue confirmar as tendências H1, H4, depois trabalhando de uma forma inteligente, com bom senso, topos e fundos, esperando sinais do mercado, esperando tudo isso acontecer, você vai conseguir ter ótimos resultados, porque é realmente um ótimo indicador, é um indicador que você pode, enfim, utilizar em praticamente qualquer mercado. É um indicador muito bom, eu gosto bastante, beleza? Eu acho que era isso. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, você pode compartilhar comigo aqui, você sabe que eu respondo todas as dúvidas pessoalmente, para mim é um prazer tentar ensiná-los. Como eu já falei, se inscreva no canal e ative as notificações, e mais do que isso, né, falando agora sobre o conteúdo do vídeo, é bom sempre lembrar antes de vocês irem embora do canal, mas eu acho que, cara, que você tem que entender que qualquer que seja o indicador, qualquer escola de análise que você utilize, você tem que sempre se lembrar que o mercado ele não é uma ciência exata, né? Não é engenharia, não é matemática. O mercado é uma ciência humana, por incrível que pareça, e a gente utiliza os indicadores, na verdade, para tentar analisar de uma forma um pouco mais fácil o que está acontecendo com os preços. Então, qual o comportamento dos preços, e os preços refletem o comportamento das pessoas, as pessoas que estão comprando e que estão vendendo. Então, nunca se esqueça disso. Então, a gente acha que o mercado é uma ciência exata e que 1 mais 1 é 2, e na verdade no mercado financeiro não é. A gente está falando de uma ciência não exata, a gente está falando de uma coisa que realmente é muito complexa e que depende de inúmeros fatores, e é muito, muito, muito complexo mesmo você tentar definir uma regra para o mercado. Então tome cuidado, tente sempre utilizar tudo isso que eu expliquei de uma forma inteligente, com bom senso, e tentando desenvolver sua própria linha de raciocínio. Eu acho que o grande lance de um trader que quer ser consistente é perceber que, por mais que várias pessoas como eu possam ensinar, então eu estou ensinando você uma série de coisas, eu estou lá no nosso curso ensinando informações, conteúdos, passando informações, conteúdos, ensinando o máximo possível, mas você que vai trilhar o seu próprio caminho, então ninguém consegue te carregar pelo braço, então você tem que aprender, você tem que se desenvolver e você tem que viver todos os dias até conseguir ter consistência. Então você tem que viver o mercado, você tem que perceber o que está acontecendo. Não adianta aprender tudo na teoria se você não passar muito tempo praticando e muito tempo na tela. Por isso que eu sempre falo, fique numa conta demonstrativa o máximo de tempo possível até você ganhar muito tempo de tela. Eu sei que existe uma ansiedade grande para ganhar dinheiro, mas, cara, se você não tiver consistência numa conta demonstrativa, você não vai conseguir ter consistência na conta real. É tipo você não conseguir dirigir um carro no simulador da autoescola e querer pegar um carro para dirigir na rua, né? Não tem como dar certo, beleza? Então, não necessariamente a conta demonstrativa, se você tiver consistência, vai ser uma certeza de que você vai ter consistência na conta real, porque aí tem outros fatores que influenciam, mas com certeza, se você não consegue na conta demonstrativa, você também não vai conseguir na conta real,
As coisas não são mais fáceis na conta real, elas são mais difíceis. Fechou? Então, espero que você tenha gostado. Como eu falei, me segue lá no Instagram, @MuriloVosnak, se inscreva no canal, ative as notificações, leia leia a descrição do vídeo, veja aí todos os links, porque são vários links importantes. Responda para mim qual foi o primeiro indicador que você aprendeu aí quando você estava começando, e a gente se vê numa próxima. Fechou, galera? Deixa uma sugestão de vídeo, enfim, comenta aí porque eu respondo tudo pessoalmente. Valeu? Um grande abraço então, a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau!